Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu nome é Graça Martins, ministra leiga da palavra da comunidade Nossa Senhora de Fátima, paróquia São José e São Gabriel Passionista. Minhas irmãs, meus irmãos, neste dia 2 de setembro de 2021, o Evangelho está em Lucas 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase se afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vem nos falar de uma pesca onde os pescadores tinham tentado pescar a noite inteira e não tinham conseguido nada, mas por causa de uma ordem de Jesus, eles lançaram as redes e pescaram em abundância grandes peixes, uma quantidade muito grande, que precisaram até de ajuda. E no finalzinho do Evangelho vem nos falar que a partir daquele momento, depois do espanto de Pedro e dos companheiros por causa da pesca milagrosa, depois de reconhecerem que eram pecadores, Jesus então dá a eles uma notícia, principalmente para Pedro: não tenha medo. A partir de hoje, a partir de agora, tu serás pescador de homens. E eles levaram as barcas para a margem, largaram tudo para seguir Jesus. A mesma coisa Jesus faz conosco hoje.
Ele pede que nós lancemos as redes, mesmo depois de tentar muitas vezes, quem sabe, convencer um familiar, convencer um amigo, resgatar as pessoas que se afastaram da igreja por causa da pandemia. Ele pede que nós lancemos as redes novamente, porque o mundo está carente dessa proximidade. E Jesus também nos ordena, hoje nos convida, nos chama a ser pescadores de homens, pescadores de mulheres, de crianças, de jovens, para que todos possam viver novamente essa experiência de lançar as redes. Mas não podemos simplesmente ficar não ter medo, mas nós precisamos também colocar nosso joelho no chão, precisamos colocar-nos em oração, porque na primeira leitura nos faz esse convite, que nós devemos rezar insistentemente para que cheguemos a conhecer com mais intensidade o que o Senhor quer de nós. Ele nos convida a ser pescadores de homens, a ser pescadores daqueles que se afastaram, daqueles que estão carentes, daqueles que estão doentes, que estão tristes, que estão desanimados com tudo o que tem acontecido. É esse o convite que o Senhor nos dá, e é uma missão árdua que precisa de mim, precisa de você, precisa do Padre, do Papa, precisa de que nós todos nos unamos com este propósito de lançar a rede mais uma vez em águas profundas, não ter vergonha de evangelizar, não ter vergonha de falar de Deus, não ter vergonha de rezar o texto no ônibus, não ter vergonha de falar do Senhor, do que Ele pode fazer na nossa vida, mesmo quando a gente estiver para baixo, desanimado. Buscar nessas palavras que o Senhor nos propõe um discernimento, uma sabedoria e uma luz do Espírito Santo maior, mais forte, com intensidade, porque de acordo com o que a gente pede é que a gente vai obter, para que a gente possa refletir também essa sabedoria, esse discernimento e essa luz do Espírito Santo na vida das outras pessoas. E eu quero convidar você, mais uma vez nesta palavra, para que nós juntos possamos ser pescadores. Eu preciso pescar, mas pode ser que a minha rede fique tão pesada que eu precise de você. Ou se você estiver pescando, pode precisar de mim para ajudar a puxar esta rede. Que nesta palavra nós sejamos motivados a ser pescadores de homens, como o Senhor nos propõe. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.